Olá, gente. Vamos então retomar a nossa discussão sobre a forma de como Marx expõe as determinações da mercadoria. Na aula passada, ou no vídeo passado, que foi o vídeo número 5, nós terminamos na passagem que Marx diz que o valor de uso é o conteúdo material da riqueza, independentemente da forma social em que ele é produzido. Ele é conteúdo material da riqueza, seja no feudalismo, seja nas sociedades antigas, seja na sociedade capitalista. O valor de uso sempre é suporte material do valor de troca. Ele é a materialidade das formas sociais. Só que no capitalismo, o valor de uso é assim, digamos, rebaixado à condição de mero suporte de valor de troca. O que significa dizer que o valor de uso só poderá atender uma necessidade se primeiro for pago por este valor de uso. Eu posso estar morrendo de sede, chegar em uma confeitaria, por exemplo, e pedir água. Ora, eu só consigo a água para saciar a minha sede, que essa é a utilidade da água, né, uma água mineral, se eu tiver dinheiro para pagar por ela. Se eu estiver com fome e precisar do pão, eu só posso adquirir este pão, satisfazer minha necessidade de fome, se eu pagar pelo pão. O próprio padeiro, vamos falar assim, que produz o pão, né, ele não, na sociedade capitalista, ele não é dono do valor de uso que ele produziu, ele não é dono do produto do seu trabalho. Porque seu trabalho, o produto do seu trabalho é uma mercadoria. Se ele precisa de pão para levar para casa, para matar a fome da família, ele terá que pagar pelos pães que ele próprio produziu. Então, é nesse sentido que eu digo que o valor de uso é, de certa forma, rebaixado à condição de mero suporte do valor de troca. Muito bem. Em seguida, o Marx dizia que a mercadoria é, portanto, conclui-se daí, e Marx diz claramente, mas não precisa nem seguir Marx ao pé da letra, que a mercadoria é valor de uso e valor de troca. Agora, uma questão que vem à mente é como é que uma mercadoria, que ele está tratando da mercadoria isolada, pode ser considerada valor de uso e valor de troca. Marx diz que essa forma de se expressar está, de fato, errada. E ele diz isso na página 136 do primeiro capítulo, que é sobre a mercadoria. Não esqueçam que eu estou usando a edição da Boitempo, né, a última edição da Boitempo de O Capital, né, e eu estou aqui na página 136, no item 4, conjunto da forma do valor simples. Ele diz o seguinte: quando no começo deste capítulo dizíamos, como quem expressa um lugar comum, que a mercadoria é valor de uso e valor de troca, e isso estava para ser exato, errado, diz Marx. A mercadoria é valor de uso ou objeto de uso e valor. Ela se apresenta em seu valor duplo na medida em que seu valor possui uma forma de manifestação própria, distinta de sua forma natural, a saber, a forma de valor de troca. E ela jamais possui essa forma quando considerada isoladamente, como ele o fez no início do capítulo. Mas ele continua dizendo o seguinte, né? Essa forma considerada, mas sempre apenas uma mercadoria só possui valor de troca na relação de valor
ou de troca com uma segunda mercadoria, de outro tipo, uma vez que se sabe isso, no entanto, aquele modo de expressão não causa dano, mas serve como abreviação, tá? Então, vamos continuar, portanto, agora que sabemos disso, a falar logo como Marx exige aí nessa passagem. A mercadoria é valor de uso e possui e este valor, quando as mercadorias são permutadas uma pelas outras, esse valor, né, se expressa ou se manifesta através do valor de troca. Ora, as mercadorias são produzidas para serem vendidas, para serem trocadas, para serem comercializadas. Ninguém em sã consciência produz mercadorias, né? Nenhum capitalista, nenhum produtor de mercadorias, nenhum indivíduo, por mais cristão que ele seja, vai abrir um negócio para produzir mercadoria, para fazer com elas caridade. A mercadoria é produzida para ser vendida, pois seu valor de uso é suporte do valor de troca. O valor de troca é primeiro em relação ao valor de uso. Quer isso dizer? Isso quer dizer que se eu tenho sede e quero matar minha sede, saciar minha sede, se eu entro numa confeitaria, se eu não tiver dinheiro para pagar pela água mineral para saciar minha sede, eu vou continuar com sede. Se eu tiver fome, estiver rodeado, né, de coisas, de bolo, de pão, biscoitos, massas, se eu não tiver dinheiro para pagar por essas coisas e saciar minha fome, eu vou continuar com fome. Até mesmo quem confecciona, quem produz o pão, no caso, não sei se ainda existe essa figura, né? O padeiro, mas se o padeiro quiser pão, né, para levar para casa, para saciar a fome da sua família, ele, como não é dono do produto, do trabalho que ele produziu, ele não é dono do valor de uso que ele produziu, e sim o dono da panificadora, ele terá com o seu salário que pagar o pão para levar para casa e assim saciar a fome da sua família. Muito bem, sabendo disso agora, que a mercadoria é valor de uso e valor, e que o valor se manifesta nas proporções de troca entre as mercadorias, que o valor se manifesta, né, se expressa por meio do valor de troca, como então coisas qualitativamente distintas, por exemplo, essa camisa e esse microfone, o qual eu estou utilizando para gravar esse vídeo, como essas coisas que são qualitativamente distintas podem ser igualadas, podem ser iguais, né, para que possam ser permutadas uma pelas outras, mesmo porque na troca ninguém vai trocar, né, mais por menos. A troca sempre é uma relação de igualdade. A troca é troca de valores iguais, né? Se eu tenho um objeto, né, vamos usar o termo do Adam Smith, vamos voltar lá a Adam Smith. Se eu produzir um objeto que me custou 2 dias de trabalho, e outro indivíduo possui outro objeto que lhe custou 1 dia de trabalho, é claro que eu vou querer, pelo meu objeto, o outro objeto, 2 unidades do outro objeto, que aí teria 2 dias de trabalho. Se troca valores iguais. Mas o que eu estava dizendo aqui é como coisas distintas, qualitativamente distintas, podem ser
igualadas. E aí é que Marx vai, portanto, proceder, mostrar de que forma essas coisas qualitativamente distintas podem ser superadas. Na página 116, ele começa mostrando como duas coisas distintas podem ser permutadas. Há que se abstrair, diz ele, as diferenças entre essas coisas qualitativamente distintas e reduzi-las a algo qualitativamente igual, que só se distingue pela quantidade. Diz ele, abstraindo do valor de uso dos corpos da mercadoria, resta nelas uma única propriedade. Se eu abstrair cor, né, gosto, espessura, tamanho, peso, se eu abstraio tudo isso dos valores de uso que estão sendo permutados, a única coisa comum que resta é que todos esses valores de uso são produto do trabalho, né? Mas, mesmo o produto dos trabalhos já se transformou em nossas mãos. Se abstrairmos do seu valor de uso, abstraímos também dos componentes e forma corpórea que faz dele um valor de uso. O produto não é mais uma mesa, uma casa, um fio ou qualquer outra coisa útil. Eu passo por cima das diferentes singularidades, das diferentes especificidades dos valores de uso. A mim, no momento da troca, pouco interessa que seja casa, que seja fio, que seja, né, ferro, né? Contanto que eles contêm uma determinada quantidade de trabalho, que é o que há de comum em todas as outras mercadorias, né? Todas as suas qualidades sensíveis nessa abstração, diz Marx, foram apagadas. E também já não é mais o produto do carpinteiro, do pedreiro, do fiandeiro ou de qualquer outro trabalho produtivo determinado. Com o caráter útil dos produtos do trabalho desaparece o caráter útil dos trabalhos, neles representado. E, portanto, também as diferentes formas concretas desses trabalhos, que não mais se distinguem um dos outros, sendo todos reduzidos a trabalho humano igual a trabalho humano abstrato, a trabalho simplesmente abstrato. Assim como eu, né, eliminei todas as diferenças entre os distintos valores de uso, e como os valores de uso que são distintos são produtos de trabalhos diferenciados, de trabalhos específicos, de trabalhos úteis diferenciados. O trabalho do carpinteiro é diferente do trabalho do alfaiate, que trabalha numa alfaiataria, é diferente do trabalho de alguém que planta trigo para produzir massa, para se produzir pão. O trabalho desse, por sua vez, é diferente do trabalho de quem está produzindo pão. Então, abstraindo as qualidades particulares distintas dos valores de uso, né? Com isso também se abstrai as qualidades dos diferentes trabalhos responsáveis pela produção das qualidades distintas desses trabalhos. Se os trabalhos não fossem qualitativamente distintos, né, não poderia haver a produção de valores de uso de qualidades distintas, né? Para produzir valores de uso que são distintos, eu preciso de trabalhos específicos para produzir aquele bem. O sapato é um bem que é útil pela sua própria natureza, né? Mas eu preciso de um sapateiro
de um trabalho concreto, de um trabalho específico, particular, para produzir esse sapato. Se eu vou confeccionar roupa, a roupa tem um valor de uso, né, que depende das suas qualidades externas, que depende das suas qualidades internas. Mas se eu não tiver um trabalho concreto, um trabalho diferenciado, voltado especificamente para produzir roupas, eu não terei a roupa, né, para abrigar o homem contra as intempéries, digamos assim, do tempo, ou para embelezar o seu corpo. Muito bem. Então, ao fazer a redução dos distintos trabalhos, das distintas qualidades do valor de uso, com isso, ao mesmo tempo, todas as qualidades específicas dos valores de troca, dos trabalhos que são empregados para produzir esses valores de uso, também desaparece e resta apenas um quanto de trabalho que Marx chama de a substância do valor. O trabalho abstrato é a substância do valor, isto é, da quantidade de trabalho neles ou nos valores de usos neles contido. Então, quando os indivíduos vão permutar os seus respectivos trabalhos entre si, o que passa a interessar aos indivíduos, embora disso eles não saibam disso, mas o fazem, como ele diz mais adiante, é a quantidade de trabalho incorporada na produção das respectivas mercadorias. E esse quanto de trabalho é que Marx chama de substância do valor. As mercadorias têm valor porque nelas foram despendidos essas substâncias de valor, que é um determinado quanto de trabalho. Esse quanto de trabalho é um desgaste, né? Quer dizer, na atividade laboriosa, na atividade produtiva, o que o indivíduo faz é gastar cérebro, né? Energia, músculo, né? E assim por diante, né? É como se o indivíduo estivesse se consumindo. Falar nisso, né? No indivíduo que produz uma mercadoria, há aí dispêndio de energia, dispêndio de cérebro, de nervos, de força e etc., né? Ele está usando, né, as suas qualidades humanas, né, suas qualidades físicas para poder produzir o produto. Eu me lembro que quando eu era assessor da CNDB em Fortaleza, e um dia numa reunião da Pastoral da Terra, um bispo na reunião dissera que na paróquia dele não se batizava filha de prostituta. Eu tomei a palavra e perguntei: e o senhor batiza filho de operária que não seja prostituta? Imediatamente ele me respondeu dizendo: batizo. Eu perguntei para ele qual é a diferença da prostituta para a operária. Se ambas vêem do seu corpo, né, a sua capacidade de trabalho, energia, cérebro, músculo e etc., tem alguma diferença? E ele calado estava, calado permaneceu. Eu digo, tem a diferença, né? É que a pobre da operária, que trabalha numa fábrica de castanha, selecionando castanha na esteira, por exemplo, essa nunca vai ter a oportunidade de um dia sentir prazer no seu trabalho. Já a prostituta pode ser que, né, na sua atividade, encontre alguém com quem ela possa ter prazer. Essa é a única diferença, né? É uma consequência apenas do dispêndio de músculo, suor, força e energia. Portanto, o senhor pode batizar as filhas das prostitutas, porque a filha da prostituta é igual ao filho da operária. Não tem nenhuma diferença do ponto de vista qualitativo, né? Ambos são dispêndio de trabalho, ambos estão vendendo o seu corpo, a sua capacidade de trabalhar,
né, para uma empresa qualquer. Né? Me olhou com cara feia, não gostou muito do que eu disse, mas paciência. Bom, o bom dessa exposição é que o tempo corre, célere demais. Já vamos com 20 minutos. E eu só queria chamar a atenção de vocês para o próximo vídeo, para a seguinte questão. Veja como é feito essa redução. Que redução? Dos diferentes trabalhos, dos diferentes valores de uso, a simplesmente valor. Ou seja, ou quando eu comparo mesa, cadeira, né, fio e etc., o produto do trabalho já não é mais essas qualidades distintas no momento da troca. Né? E os distintos trabalhos que criam esses valores de uso também diferenciados também desaparecem. Há aqui uma redução, há aqui um processo de abstração das diferenças. Abstração para tornar a coisa assim um pouco mais, embora o termo não seja o termo ideal, né? Mas a abstração seria, portanto, né? A ideia que se tem da abstração é que ela elimina as diferenças entre as coisas para guardar apenas o que há de comum entre essas coisas, né? Então, no nosso próximo encontro, nós vamos, portanto, ver se se trata de uma abstração feita por Marx, de uma abstração, portanto, subjetiva, né? Se esse processo que o Marx está falando, né, de abstrair as diferenças dos valores de uso e dos trabalhos concretos, é coisa da cabeça dele, é ele que está produzindo essas diferenças, né, é ele que está abstraindo as diferenças, ou isso é uma abstração real que acontece independentemente de ele pensar isso ou não. Tá? E para isso nós vamos ter que fazer, né, uma comparação entre abstração, né, abstração que é feita, né, levando em conta apenas a subjetividade, apenas a razão, né, e a abstração real, que é a abstração feita pela própria realidade. Bom, para terminar, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, né, e acione o sininho, né, façam seus comentários, se assim acharem necessário, né, se gostou ou não, né, vá lá e faça o seu like, né, deixe seu like, ou não, né, mas que de alguma forma se manifeste. Só peço que vocês, né, fiquem com essa questão em mente. É Marx que faz mentalmente essa abstração, essa redução dos diferentes valores de uso, dos diferentes trabalhar algo meramente comum entre eles. É Marx que faz isso ou é a própria realidade encarregada dessa abstração? Até lá, então, e boa sorte.